Sejam muito bem-vindos a este vídeo no qual nós vamos desenvolver um sistema que faz o registro da distância percorrida por um machibombo ou vários nos 5 dias da semana, isto é, de segunda a sexta-feira. Nós temos aqui o nosso dev C++ já aberto e vamos agora abrir um novo source file. Muito bem, vamos começar a colocar aqui os nossos comandos. Primeiro vamos colocar as bibliotecas. Então temos aqui o nosso include iostream. Também vamos escrever aqui o nosso using namespace std. Então esta biblioteca que vai nos permitir usar os comandos de entrada e de saída de dados. A seguir vamos definir a nossa classe, vamos dar o nome de base. Lembrar que a classe sempre termina com o ponto e vírgula, então aqui nós teremos a nossa função main, que retorna um valor inteiro. Então temos que escrever aqui que ele retorna um valor inteiro, neste caso é o 0. Bom, estamos aqui diante da nossa classe. Sabemos que os membros da classe eles podem ser visíveis, assim como não, mas nós vamos fazer aqui com que todos os membros da classe, isto é, os dados e os métodos sejam visíveis. Por isso escrevemos aqui public. Então todo dado e todo método que for declarado depois do public ou public, não é? Será visível, não é? Visível fora da classe. Ok. Então, vamos lá. Base. Quais são os dados que o base tem? Bom, um base tem matrícula. Matrícula é do tipo string. Então, vamos escrever de mate. Vamos escrever aqui mate. Um base também tem marca, né? Vamos escrever aqui apenas marca. Além disso, o base percorre determinada distância em cada dia. Então esse valor é do tipo float, não é? Do tipo float, e dado que trata-se de 5 dias, então vamos criar aqui um vetor com 5 posições para armazenar esse valor do tipo float. Muito bem. Quais são as funções, os métodos, não é, que nós teremos aqui na nossa classe? Bom, nós podemos ter aqui um método que faz o cadastro de cada machibombo, não é? Então, se ele faz apenas o cadastro, não precisa retornar nada. Vamos escrever aqui o tipo de retorno do método, que é void. Então, de seguida, o nome do método, que é cadastrar, cat. Seguido de ponto e vírgula, não recebe nenhum parâmetro. Então, aqui vamos colocar void também. E nós vamos apenas deixar o seu protótipo aqui dentro da classe. Então, vamos implementar o nosso método fora da classe. O método pode ser implementado dentro, assim como fora da classe. Métodos mais longos é que geralmente são implementados fora da classe. Muito bem. Para implementarmos o nosso método aqui fora da classe, primeiro escrevemos o tipo de retorno dele, que é void. De seguida, vamos escrever o nome da classe, que é base, 2 pontos, nome do método, que é cadastrar, que é cat, não é? Parênteses curvos aqui, com void aqui. Então, seguido de chavetas. Muito bem. Então, o método cadastrar, em primeiro lugar, ele vai pedir, não é, que o usuário insira, o utilizador, não é, insira a matrícula, não é? Mas antes só vamos colocar aqui um pequeno título, não
né, chamado dados. Ok, saltar uma linha. Saltamos uma linha com o comando ideal. Então aqui ele vai pedir matrícula. Matrícula, 2 pontos. Não precisa saltar uma linha. Apenas colocar ponto e vírgula. De seguida, a marca. A marca do machibombo, ok? Então, ok, não precisa saltar uma linha. De seguida, vamos aqui colher a distância, não é? Do primeiro ao quinto dia. Bom, como trata-se de um vetor, né? Vamos usar um ciclo de repetição para preencher, não é, as 5 posições do nosso vetor com as 5 distâncias. Então, aqui um int i igual a 0, int menor que 5, 2 pontos, int mais, ok, chavetas. Então, o que ela deve demonstrar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, ele deve mostrar a seguinte mensagem, que é a distância do primeiro dia, não é? Ou distância vamos deixar a distância do primeiro dia. Muito bem. Vamos lá, distância do espaço. Já o valor que neste momento está armazenado na nossa variável i é 0. Então vamos escrever aqui que a nossa variável i é mais 1. Então vai passar i mais 1, 0 mais 1 dá 1. Então vai passar a ser o que há de aparecer na tela é 1. Então distância do primeiro espaço dia. 2 pontos assim. Então isto aqui é a distância do primeiro dia, a mensagem que vai aparecer na tela, ponto e vírgula. Então vamos armazenar a distância do primeiro dia no nosso vetor. Nosso vetor é esse que se chama dist. Então vamos colocar aqui a distância do primeiro dia vai ser armazenada na posição 0, porque o atual valor da variável i que criamos aqui dentro é 0, não é? Depois dessa variável, devido a este incremento aqui, vai passar para 1. Então a distância do segundo dia vai ser armazenada na posição 1. Depois desse valor passa para 2, então a distância do terceiro dia será armazenada na posição 2. E assim sucessivamente. Então, dado que o valor de i muda, não é? Então nós vamos aqui deixar i. Pois ele há de mudar até que o vetor seja preenchido totalmente. Ok? Então, a seguir, o que nós podemos fazer aqui mais de interessante no nosso método que faz o cadastro? Bom, por agora podemos parar por aqui, não é? Vamos implementar mais um método que mostra os dados cadastrados. Então, ele também vai ser do tipo void, não é? Não retorna nenhum valor. E vamos escrever aqui o nome do método, vai ser show. Pode ser show, aqui também é void. Não recebe nenhum parâmetro. Ponto e vírgula, aqui está o seu protótipo. Vamos implementar ele fora da classe. Aqui temos o base. Então aqui vamos implementar o show, não é? Já sabemos, nome da classe, 2 pontos, nome do método, que é show, não é? Foi daqui, chavetas. Então, o void o que faz? O que faz o void? Muito bem. Mostra os dados, né? Qual é o primeiro dado? Então, podemos também colocar aqui um título, né? Um
título, né, de nome dados. Saltar uma linha. Então, de seguida, vamos colocar aqui o primeiro dado. Qual é o primeiro dado? É a matrícula. Matrícula. Deixa eu só aproximar um pouco dela. Ok. Vamos escrever aqui. Matrícula. Matrícula 2 pontos. Então, mostra a matrícula. Mat. Vai mostrar a matrícula do objeto que há de chamar este método, não é? Então, nova linha, vai saltar uma linha para mostrar agora a marca, não é? 2 pontos, espaço, marca, assim, nova linha. Então, depois vai mostrar o que? A distância percorrida no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia. Bom, vamos voltar a usar um ciclo de repetição. Vamos criar aqui uma variável que vai mudar de valor 4 ou 5 vezes, não é? Int i igual a 0 e é menor que 5 e mais. Então, o que temos agora? O que ele há de fazer? Ele aqui deve mostrar. Então, primeiro ele deve mostrar uma mensagem, né? Que diz distância, pode ser distância, né? Do primeiro dia, como lá no ciclo de repetição inicial, né? Assim, distância, neste caso, supondo que ele começa a trabalhar na segunda-feira, a distância vai ser distância do espaço primeiro dia, não é? Vamos escrever aqui i, que nesse momento é 0, né? Mais 1. Então, 0 mais 1 vai passar a ser 1. Então, o que está aparecendo na tela é 1 e não 0. Não é? Então, vamos colocar aqui distância do espaço dia. Distância do primeiro dia. Então, bom, colocamos aqui o i. Pois o i muda de valor, ele muda de valor a cada ciclo, não é? A cada repetição. Então, colocamos aqui o i para que na primeira vez mostre 1, na segunda 2, na terceira 3, depois 4, mostre 4, depois e por último 5. Ok, primeiro dia, 2 pontos. Ok, então aqui vamos colocar o nosso vetor. A distância do primeiro dia, nome do vetor, ele está armazenado na posição 0 do nosso vetor. Mas nós não queremos que ele apenas mostre na posição 0. Depois de mostrar na posição 0, queremos que ele mostre da posição 1, da posição 2, da posição 3, da posição 4 e por último da posição 5. Dado que nós temos essa nossa variável i, que representa a posição, que muda de valor a cada ciclo, não é? Então, vamos escrever aqui i, não é? Na primeira fase, o i tem um valor 0, então mostrará a distância na posição 0. Então, depois o valor de i devido a esse incremento vai mudar para 1. Então, por isso, nosso programa também vai mostrar o valor da posição, o valor que está na posição 1, não é? E assim sucessivamente. Então, vamos colocar aqui. Vamos finalizar esta nossa linha, né? Ele sempre deve fazer isso, depois saltar uma linha. Por isso colocamos aqui o nosso AND L. Ok, o que mais nós podemos implementar aqui no nosso método show? Ele só mostra os dados, não é? Apenas mostra os dados quando for chamado ou invocado. Bom, então vamos lá ver como é que isto aqui funciona na prática.
vamos aqui na função main. Vamos aqui escrever, vamos aqui criar um objeto. Bom, vamos criar aqui um objeto. E para criar um objeto, primeiro escrevemos o nome da classe, que é base, e depois o nome do objeto. Não é? Dessa forma criamos um objeto. Se nós quisermos criar vários objetos, então devemos criar aqui um vetor de objetos. Então, também o nome da classe. Aqui nos parentes threads, se nós quisermos criar 100 objetos, então aqui vamos colocar 100. Se quisermos criar 500, aqui vamos colocar 500. Se quisermos criar 900, aqui colocamos 900 objetos, não é? Então, mas nós podemos fazer um teste apenas com 2 objetos, né? Estamos aqui a fazer um teste, não é? Então, com 2 objetos, então temos que ver aqui base, depois nome deste vetor de objetos e o número de objetos, que são 2, ponto e vírgula. Bom, nós podemos fazer algo muito interessante aqui, que é fazer um ciclo de repetição para que nos permite, que faz com que cada objeto, não é, chame os 2 métodos que nós implementamos lá, o cadastrar e o show, que é este último que mostra os dados. Mas também nós podemos fazer isso sem um ciclo de repetição, né? Como? Dessa forma, não é? Ok, aqui em vez de C vamos colocar B. É o nome do nosso vetor, ok. B na posição 0. O que isso significa? Que significa objeto na posição 0 chama o método cadastrar, assim. Então, ele invoca aqui o método cadastrar e o cadastro pode acontecer e os dados serão armazenados nas variáveis, não é? Nas variáveis que já estão disponíveis para o objeto, isto é, marca, matrícula e as distâncias dos 5 dias. Então, de seguida podemos fazer B, não é? B, esse mesmo objeto chama o método show. Então, de seguida, dado que os dados já estarão armazenados, então o método show há de mostrar que dados são esses que foram armazenados. Agora, numa situação, depois podemos fazer o mesmo, né, para o objeto que está na posição 1, não é? Então, B1, podemos fazer o mesmo para outro objeto também, para outro machibombo neste caso. Agora, numa situação em que nós temos 500 machibombos, 700 machibombos, 1000 machibombos, fica muito trabalhoso fazer isso dessa forma. Então, por isso é que nós vamos usar o ciclo de repetição. Nem precisamos apagar isto aqui. O ciclo de repetição. Então, vamos usar aqui para que o primeiro objeto, não é? Chame esses 2 métodos e depois, porque trata-se de um ciclo, não é? Volte a repetir a mesma ação de chamar os métodos, mas dessa vez já não sendo o primeiro, mas sim o segundo objeto. E depois o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim sucessivamente. Agora, dado que aqui nós só temos 2 machibombos, ele há de fazer isso 2 vezes. Né? Então, vamos criar aqui uma variável e inicializá-la com 0, dizer que o seu limite é 5, neste caso vamos colocar 4, não é? Porque inicializa com 0 vai gerar, não 4 não, 2, porque só temos 2 objetos. Então vai ser i menor que 2, ponto e vírgula, i mais para que o valor de i mude de 0 para 1. Quando estivermos já depois de
cadastrar e mostrar os dados e mostrar esses mesmos dados do objeto 0, o valor de I vai mudar para 1, para cadastrar e mostrar os dados do objeto 1, não é? E no caso de termos muitos objetos e assim sucessivamente. Ok, então vamos... Ok, deixar isso mais bonito, mais legível, ok? Então, aqui nós vamos colocar objeto na posição I, objeto na posição I. Por que I? Porque o I tem está inicializado com o valor 0, que é a posição do primeiro objeto, e depois de chamar esses dois métodos, o valor de I muda para 1. Então, quando for 1, então já não será o objeto 0. A chamar os dois métodos será o objeto 1. Por isso vamos deixar aqui I. Ok. Então vamos fechar o nosso ciclo de repetição. E aqui temos o nosso programa que faz o cadastro e mostra dos machibombos e mostra os dados desses mesmos machibombos. Bom, vamos compilar e executar. Compilar e executar. Vamos compilar e executar. Mas algo interessante que nós também podemos fazer aqui é ter o total semanal da distância, não é? Mas primeiro vamos compilar e executar. Então, temos aqui o nosso código, vamos chamar ele de base. Então, compilar e executar. Caso haja aqui algum erro, algo que nos tenha escapado, o compilador há de mostrar isso. Muito bem, então o que temos aqui na tela? Dados. Matrícula, marca, distância do primeiro dia. Não deu espaço para armazenar o valor da matrícula e nem da marca e logo foi para o primeiro dia. Acho que nos faltou escrever aqui os comandos de entrada de dados no nosso método cadastrar. Então vamos a isso. Então aqui temos o nosso comando de entrada de dados. Sim, onde é que guardamos a matrícula? Não é aqui. A matrícula nós armazenamos na variável ou dado mat. Então para a marca nós armazenamos na variável marca, ponto e vírgula. Muito bem. Então vamos compilar e executar one time. Mais uma vez, compilar e executar. Vamos a isso. Let's go. Muito bem. Aqui o nosso sistema pede-nos agora que façamos o registro, não é, do primeiro machipombo. Este vai ser de que matrícula? Vamos colocar aqui a FJ34, ok? A marca, ele é um Toyota. E a distância do primeiro dia, ele percorreu 200 km, no segundo dia 300 km, no terceiro dia 400 km. Vamos a isso. No quarto dia 900 km. No quinto dia, sexta-feira, dia muito movimentado. Então, ele percorreu uns 1000 km. Então, de seguida, feito o cadastro de dados, ele mostra esses dados que o machibombo da matrícula FJ
da marca Toyota percorreu estas distâncias de segunda a sexta-feira. Então, esses são os dados do primeiro machibombo, do primeiro objeto, dado que nós temos dois objetos, não é? Logo de seguida ele pede os dados do segundo objeto. Os dados que nós vamos preencher agora são do segundo objeto. Então, vamos, qual é a matrícula dele? Vamos escrever aqui. S de Samora, M de Machel, ou de Moisés Machel. Samora Moisés Machel 75. Ok. Vamos, marca. Este aqui é um BMW, ok? Distância do primeiro dia, vamos colocar aqui 400. Do segundo dia, 450 quilômetros. Do terceiro dia, 300 quilômetros. Do quarto dia, 600 quilômetros, não é? Do quinto dia, vamos colocar aqui uns 900 quilômetros. E feito o cadastro, ele logo de seguida mostra os dados deste segundo objeto. Muito bem. Então, era suposto aqui ter uma separação, uma pequena separação, não é? Vamos acrescentar um NDL, fechar nossa tela, vamos acrescentar um NDL aqui, para que salte uma linha, assim, quando for mostrar os dados, e também para que salte uma linha quando for solicitar os dados, assim. Ok, muito bem. Vamos implementar algo interessante aqui no nosso sistema. Bom, vamos supor que, né? Supor não, né? Vamos lá. Queremos saber qual é o total que cada machibombo percorreu ou percorre por semana, não é? Então, para tal, temos de fazer a soma das distâncias, não é? Então, vamos usar um método. Vamos criar aqui um método que especificamente para fazer essa soma de distâncias, né? Esse método vai nos retornar o valor total da soma das distâncias. Então, o tipo de retorno dele não será void, mas sim será float. Então, de seguida, o nome do método, vamos chamar ele de getDistância, não é? Isto é, obter distância. Ele recebe algum parâmetro? Não recebe nenhum parâmetro. Vamos escrever aqui o void. Então, aqui as nossas chavetinhas. Então, vamos criar uma variável que podemos chamar de quê? De total, não é? Distância total. Vamos chamar ela apenas de total. Uma variável do tipo float, de nome total, inicializá-la com 0. E ok, vamos inicializá-la com 0 e aqui está. Muito bem, meus caros. A seguir, nós queremos somar as distâncias, não é? De quê? De 5 dias, onde estão armazenados? Num vetor. Então, nós podemos fazer o seguinte, podemos fazer total, não é? Total recebe a distância na posição 0 do método que chamou, do objeto que chamou o método, mais a distância na posição 1 e assim sucessivamente, não é? Mas com o ciclo de repetição, isso poupa-nos espaço e tempo.
Então vamos usar aqui um ciclo de repetição para que faça essa soma. Ok, declaro aqui uma variável tipo int i igual a 0. Então aqui i menor que 5, ponto e vírgula, i mais as nossas chavetas. Então a variável total, que agora está inicializada por 0, pelo valor 0, vai ser igual a total mais o valor que está, os valores, não é, ou as distâncias que são armazenadas no vetor para o objeto que chamou o método, não é? Se é o primeiro objeto que está a chamar o método, então as distâncias que serão somadas serão do primeiro objeto. Se for o segundo objeto, então as distâncias que serão somadas serão do segundo objeto. Muito bem. Vamos colocar aqui o quê? O i. Por quê? Porque o valor inicial de i é 0, então isto é, ele vai pegar o valor que está na posição 0, isso aqui é uma explicação apenas, e vai somar com este total que também é 0. Se o valor que está na posição 0 for, por exemplo, 100, vai ser 100 mais 0, vai dar 100. Depois o i muda de valor, passa a ser 1. Então, se a distância que estiver na posição 1 for 50, então vai somar aquele 100 que já estava armazenado na variável total com 50. Então, vai passar a ser 150. Então, ele vai fazer isso até terminar de percorrer o vetor. Não é? Por isso que vamos deixar aqui o. E depois, ele depois vai somar com o valor que está na posição 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois... E termina no 4, sim, porque esta é a condição aqui. Até i menor que 5. Muito bem, este valor vai ficar armazenado aqui. A nossa variável total. Bom, aqui aconteceu algo interessante, não é? Vamos implementar o nosso método. Neste momento estamos a implementar o nosso método dentro da classe, mas podemos implementar ele fora da classe. Aqui vamos deixar o protótipo apenas. Okay, mas vamos terminar o nosso método. Vamos sair do ciclo e o valor que estiver armazenado aqui na variável total é a soma das distâncias percorridas naquela semana. Então, vamos dizer que este método retorna esse valor que está armazenado na variável total. Muito bem. Então, vamos copiar isto aqui para nós implementarmos fora. Ok, já copiamos. Então, vamos apagar isto aqui e isto aqui também. Ponto e vírgula, protótipo do método dentro da classe. Ok, então agora vamos para fora da classe e implementar o nosso método getDistância. Muito bem, temos aqui o nosso método getDistância, mas antes já temos aqui o tipo de retorno. Ok, vamos escrever agora o nome da classe na qual onde este método se encontra. Então, dois pontos, nome do método, dois pontos, o nome do método, que é getDistância, e já está implementado. O retorno total, ele retorna. Quando este método for chamado pelo objeto 0, ele vai somar as distâncias do objeto 0, armazenar na variável total e retornar esse valor. Quando ele for chamado pelo objeto na posição 1, ele há de somar as distâncias da posição, as distâncias, não é? Que estarão no vetor, né, do objeto 1, e há de armazenar esse valor
na variável total e retorná-lo. Muito bem. Ele vai processar esses dados para qualquer objeto que for a chamar, desde antes, né, que estejam lá devidamente cadastrados. E o método já está aqui bem implementado. Vamos agora para a nossa função main e nós vamos fazer o que aqui neste momento? Bom, nós vamos acrescentar só uma linha em que nós pedimos para que ele mostre o que? O total semanal. Total semanal, 2 pontos. Total semanal. Então, total semanal, desculpa aí, o erro. Total semanal. Total semanal de quê? Do objeto, não é? Que chama esse método getD, não é? Que é void. Isso não é obrigatório escrever, mas podemos escrever, não há problema. Alright, então que é void, né? Não recebe parâmetros, por isso escrevemos ele void. Então, o que acontece aqui? Nós temos dois objetos, né? Então, o primeiro objeto é que está na posição 0. Então, o objeto na posição 0 há de chamar o método, há de invocar, melhor dizendo, melhor forma de dizer, o método getD. Então, o getD há de processar as distâncias deste objeto e há de retornar para aqui, para onde ele foi invocado. Não é? E há de aparecer na tela porque nós já colocamos aqui o nosso cout. Muito bem. Então, feito isso, como trata-se de dois objetos, né? Então depois ele vai fazer a mesma coisa para o objeto 1. Por isso vamos deixar aqui o i, porque o i agora neste momento está inicializado com valor 0, mas depois já de mudar para 1. Ok, olha, depois vamos pedir para ele só saltar uma linha para as coisas estarem um pouco mais bonitas. Ok, total semanal. Muito bem, então vamos aqui rodar o nosso código. Ele vai fazer isso para hoje. Onde é que está o erro? Base get, o que ele diz? Expected primary expression before void. Está-se à espera de uma expressão antes de void. Ok, vamos deixar ele assim. Muito bem, ok? Soldou uma linha e pede os dados. Ok, qual é a matrícula do nosso machibombo? Ok, vamos lá escrever aqui que a matrícula dele é G de Armando Emílio Quebuza, não é? 2005, não é? Sim. Iniciou sua governação em 2005, ok? Vamos. Marca. Este aqui pode ser um Mercedes. Ok? Distância do primeiro dia. Vamos colocar aqui 300 km, 600 km, 500 km para o quarto dia.
quarto dia, vamos, uns 700 km, quinto dia, uns 900 km. Ok, o machibombo de matrícula AEG 2005 da marca Mercedes percorreu nesta semana 3.000 km. Ok, vamos fazer agora para o segundo objeto. Matrícula, ok, vamos escrever aqui Felipe Jacinto Nussi, não é? Vamos escrever aqui 2023. Ok, que é o ano atual em que nos encontramos. Então vamos, qual é a marca deste? Vamos colocar aqui um BMW, ok? Distância do primeiro dia 400, do segundo dia 600, depois 700, 200, vamos colocar por 1000 quilômetros, ok? Então de seguida ele mostra os dados deste segundo machibombo, não é? Sim, do segundo machibombo, ok, então temos aí a matrícula FJN desta marca. No total ele percorreu estas distâncias, não é? Isso é algo extremamente interessante, não é? Aqui nos dados nós podemos implementar uma coisa interessante. Quando ele pede os dados, não é? Bom, algo interessante, não é? O que? Vamos pedir que ele faça o quê? Então, vamos pedir que ele mostre o seguinte. Vamos, dados do primeiro, não é? Objeto. Dados do segundo, não é? Dados do primeiro. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos aqui declarar uma variável inicializada com 0. Quando for para mostrar e essa variável podemos colocar aqui para ela ser um contador, não é? Para incrementar mas isso é algo muito simples, não é? Vamos agora fazer algo muito interessante, que é vamos somar, não é? O total semanal do primeiro machibombo e do segundo machibombo, ok? Então, como é que nós fazemos isso? O nosso método getD já nos retorna o total de cada um deles. Então, nós aqui somente podemos fazer o seguinte: criar uma variável aqui do tipo float também. Vamos chamar ela de T maiúsculo, representa o total de todos os machibombos. Vamos inicializar com 0. Alright, então, o que vai acontecer aqui? Ok, vamos escrever aqui nossa variável T, que agora possui o valor 0, vai somar-se a ela o valor do primeiro objeto. Então, do primeiro objeto, isto é, como é que se chama? O primeiro machibombo do base 0.getD, assim. Então, getD. Então, se o valor, por exemplo, for 3.000, então o 3.000 vai ser somado ao 0 que está no T, e no T fica armazenado 3.000, não é? E depois ele deve pegar esse 3.000 e somar com o valor total, não é, semanal do segundo objeto, neste caso da posição 1, que se for 1.000, então 3.000 mais 1.000 vai dar 4.000. Então,
e o valor total semanal para todos eles há de ser 4.000. Então, mas aqui nós não vamos deixar 1 nem 0, vamos deixar a nossa letra I. Por quê? Porque ela muda de valor em cada ciclo, não é? Então, primeiro ela vai pegar o valor do objeto 0, o total semanal do machibombo 0, a de armazenar aqui nesta variável. Depois há de pegar o valor do total semanal, né, do objeto na posição 1 e há de somar ao valor que já vai estar aqui. Então assim nós teremos o total semanal de todos os nossos machibombos, não é? Então aqui fora deste ciclo de repetição nós podemos mostrar o total semanal, não é? Ok, colocar aqui um code, saltar uma linha, assim um code ou layout, não é? Saltar uma linha, escrever aqui total semanal de todos machibombos. Vamos escrever aqui total semanal de todos, ok, apenas total semanal de todos. Muito bem. Então precisamos saltar uma linha aqui, nem tanto, ok. Vamos escrever aqui o valor está armazenado na variável t, então não podemos esquecer de escrever aqui a variável t. Alright, então temos aqui agora esta linha muito interessante, ok. Então vamos a isso, vamos fazer o nosso compile and run. Muito bem. Dados. Qual é a matrícula? Matrícula BC 200. Qual é a marca? BMW. Distância do primeiro dia 400. Segundo dia 500. Terceiro dia 600. Quarto dia 700. Quinto dia 300. Ok, e de seguida ele mostra os dados, não é? Sim. Ele mostra os dados. Alright. Well done. E mostra o total semanal dele. 2.500 quilômetros percorridos nesta semana. Então, a seguir vamos colocar aqui os dados, não é? Do segundo machibombo neste caso, não é? Então este aqui vai ser um TRE 402. Então qual é a marca? Este aqui é um Toyota. Distância do primeiro dia, vamos lá, 300. Segundo dia 100. Terceiro dia 450. Quarto dia 900. Quinto dia 1000. Então ele nesta semana percorreu um total de 2.750 quilômetros. Percorreu mais uma distância superior à do primeiro machibombo. Alright, então e depois o nosso sistema mostra o total semanal de todos, que são 5.250 quilômetros, não é, percorridos nessa semana por todos os machibombos desta empresa. Muito bem, então está aqui tudo perfeito, não é? Tendo em conta o previsto, não é? O previsto para
para hoje. Aqui está tudo correndo perfeitamente. Alright. Bom, no próximo vídeo nós vamos implementar aqui mais algumas coisas interessantes. Por exemplo, vamos comparar, né? Vamos fazer com que o sistema compare entre os dois machibombos qual percorreu mais distâncias. Então, aquele que percorreu mais distâncias significa que é o machibombo que rende mais, não é? Que rende mais dentre os machibombos existentes, não é? Qual percorreu menos. Vamos implementar isso no próximo vídeo, por isso ative o sininho, seja seguidor do canal para estar atualizado sobre todos os vídeos que nós formos a postar aqui no nosso canal, e deixe os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões. E por hoje nós paramos por aqui. Este código terá disponível na descrição do vídeo, e continuação de ótimos estudos para si, e até a próxima. Este é o canal da Andra Academy.